Olá, primeiro ano. Vou resolver aqui aqueles exercícios que eu deixei para vocês na plataforma sobre cinemática, né, onde a gente vai rever aí os conceitos básicos e sobre velocidade média também. Na primeira questão diz assim: um avião com a finalidade de abastecer uma região que se encontra isolada voa em linha reta horizontalmente, com velocidade constante em relação ao solo, quando abandona uma caixa com alimentos conforme a imagem. Desprezando a resistência do ar, a trajetória descrita pela caixa de alimentos terá a forma de uma, e aí a gente tem que assinalar uma dessas alternativas. Antes disso, vamos entender o seguinte: quando a gente fala de trajetória, né, um dos conceitos básicos aí da cinemática, a gente tem que entender que a trajetória, ela depende de um referencial. Ou seja, se eu olho para essa pessoa aqui, se eu adoto como referencial essa pessoa, a caixa que está sendo jogada desse avião, ela vai adquirir uma trajetória curva. Então, o observador do lado de fora, como referencial, a caixa tem uma trajetória curva. Se eu adoto uma pessoa que está dentro, né, um observador que está dentro do avião, essa caixa ela vai ter uma trajetória em linha reta vertical. Então, ó, linha reta vertical, linha reta vertical, linha reta vertical, se eu estou dentro desse avião. A única alternativa aqui, né, que diz o que eu acabei de falar é a alternativa B. Então, a correta é a letra B, por quê? A caixa, né, de alimentos terá a forma de uma linha reta vertical do ponto de vista de um observador que estiver no avião. Quando vocês leem as outras alternativas, vocês veem que só a letra B é que está correta. Na número 2, um corpo está em repouso quando a distância entre esse corpo e o referencial não varia com o tempo. E um corpo está em movimento quando a distância entre esse corpo e o referencial ele varia com o tempo. Então, de acordo com o texto acima, responda as questões. Na letra A, um ônibus está andando a velocidade de 40 km por hora. Seus passageiros estão em movimento ou em repouso e por quê? Então, novamente, a gente vai entender o seguinte: igual a trajetória, quando a gente fala de movimento e de repouso, eles também dependem de um referencial. Então, a resposta para essa primeira pergunta aqui, né? Seus passageiros estão em movimento ou em repouso? E eu vou dizer que depende do referencial. E por que depende desse referencial? Então, vamos lá. Se eu adotar o ônibus como referencial, os passageiros eles vão estar em repouso. Por que eles vão estar em repouso? Porque se um corpo, né, ele está em repouso quando a distância entre o corpo e o referencial não varia com o tempo, ou seja, o passageiro dentro do ônibus e o ônibus, né, no decorrer do tempo, essa distância ela não variou com o tempo, com esse tempo. Então, eles estão em repouso. Mas se eu adoto, né, por exemplo, as pessoas que estão fora do ônibus, em relação a esses passageiros, as pessoas, né, esses passageiros aqui em relação a essas pessoas fora do ônibus, elas estão em movimento. Por quê? Porque um corpo ele vai estar em movimento quando a distância entre o corpo e o referencial ele varia com o tempo, ou seja, as pessoas fora do ônibus e os passageiros dentro do ônibus, a distância ela vai variar com o tempo, então vai estar em movimento. A resposta na letra A ficaria assim, que depende do referencial adotado. Se adotarmos o ônibus como referencial, os passageiros estão em repouso. Mas se o referencial for uma pessoa fora do ônibus, então os passageiros estão em movimento. Na letra B, diz assim: uma pessoa em um carro observa um poste na calçada de uma rua. Ao passar por ele, o poste está em movimento, está em repouso ou em movimento? E explique.
E aí vamos mais uma vez, né, lembrar. Repouso é quando a distância entre o corpo e o referencial ele não vai variar com o tempo, ou seja, quando não há essa variação da distância com o tempo. No caso do movimento, já é o contrário. Então, aqui a gente tem uma situação que a pessoa está dentro do carro, ela passa por um poste, né, lá na calçada e pergunta, está em movimento ou está em repouso? Então, o poste ele vai estar em movimento. Por quê? Porque em relação à pessoa que está dentro do carro, houve, né, essa distância variou com o tempo, essa distância variou com o tempo, certo? Respondendo à letra B, o poste ele está em movimento em relação à pessoa do carro, pois a distância entre o corpo, né, entre a pessoa e o referencial, que é o poste, ele varia com o tempo. Continuando a questão número 3, diz assim: um professor de física, durante uma de suas aulas, perguntou aos alunos: por que podemos dizer que estamos todos em movimento, mesmo que sentados em nossas cadeiras? Ao dar a resposta correta, um dos alunos disse: a resposta correta é a letra B, que fala assim: porque se adotarmos um referencial no espaço, como a Lua, a Terra estará em movimento e nós nos movimentamos com o planeta. Então, a palavra-chave aqui nessa questão é justamente o referencial. Como na questão anterior, quando a gente define o que é estar em movimento, o que é estar em repouso, a gente tem sempre que adotar um referencial para poder responder, tá? Na questão número 4, a respeito dos conceitos de movimento, repouso, trajetória e referencial, marque a alternativa correta. A alternativa correta aqui é a letra D. A trajetória é o caminho executado por um móvel em relação a um referencial adotado. Mais uma vez, quando a gente fala de trajetória, a gente tem um referencial, né, adotado aí. Vamos olhar cada uma dessas alternativas aqui, por que elas não estão corretas? Na letra A ele fala assim: a trajetória é o caminho feito por um corpo independentemente do referencial adotado. Errado. Não é independentemente, ele depende, né, do referencial. Na letra B, movimento e repouso são conceitos relativos, pois dependem da trajetória adotada pelo móvel. Não, eles não dependem da trajetória adotada pelo móvel, eles dependem, na verdade, de um referencial, né? Na letra C, o referencial é o corpo a partir do qual as observações dos fenômenos são feitos. O Sol é considerado um referencial privilegiado porque é o corpo mais massivo do sistema solar. Não, ele realmente, né, é um corpo massivo aí do sistema solar, mas ele não é um referencial privilegiado. Eu posso adotar como referencial qualquer corpo, né? E aí quando a gente fala de corpo, né, qualquer coisa que tenha massa, qualquer objeto, né, que tenha massa aí, tá? Na letra E, mesmo que a Terra seja tomada como referencial, nunca poderemos dizer que os prédios e as demais construções estão em repouso. Também é errado, porque se eu adoto como referencial, né, algum ponto, pode ser que o prédio e essa construção estejam em repouso em relação ao referencial que eu adotei. A questão 5 diz assim: no mundo de hoje, a acessibilidade é um direito e para garanti-lo são necessárias algumas adaptações, como as rampas em locais públicos, conforme mostra a figura. Suponha que a rampa desenhada na figura tenha 6 metros de comprimento. Se, sobre a rampa, um cadeirante mover sua cadeira com velocidade constante de 0,2 metros por segundo, qual o tempo necessário para conseguir vencer o desnível do ponto mais baixo ao mais alto? Nessa questão aqui, a gente, né, antes de resolver, eu vou separar aqui
as grandezas que a gente tem. Então, a gente precisa aqui separar, ó, a variação do espaço, ou seja, essa distância é de 6 metros, né, que é o comprimento dessa rampa. A velocidade que diz, né, na questão é igual a 0,2 metros por segundo. E ele quer que a gente descubra o tempo necessário, né, para conseguir aí vencer esse desnível, ou seja, para poder subir essa rampa. Então, eu tenho que calcular esse intervalo de tempo aqui. Essa questão, ela fala sobre a velocidade média. Então, lembrando a fórmula da velocidade média, vai ser a distância dividido pelo intervalo de tempo. Substituindo os valores que a gente tem, né, que eu já separei aqui, a velocidade é igual a 0,2, a distância é igual a 6 e o intervalo de tempo a gente vai calcular. Fazendo a multiplicação cruzada, eu vou encontrar que o intervalo de tempo vai ser 6 dividido pelo 0,2, que é igual, fazendo essa divisão, a 30 segundos. Então, 30 segundos é esse tempo necessário aí. Na número 6, ele fala assim: um atleta participou de uma corrida em sua cidade com um percurso de 12 quilômetros. Lembrando que eu estou acrescentando esses valores aqui na questão, porque quando eu enviei a primeira vez esses arquivos, esses valores ficaram faltando, tá? Então, quem, né, pegou esses exercícios antes de eu fazer lá as correções, lá no arquivo, completa, porque tem valores faltando aí, tá? Então, ele fez um percurso, né, de 12 quilômetros, completando a prova em 40 minutos. Qual a velocidade média desenvolvida pelo atleta? Então, igual eu fiz na questão anterior, nessa daqui eu vou separar também as grandezas que a gente tem aqui. Então, essa distância vai ser igual a 12 quilômetros, o tempo é igual a 40 minutos e ele quer que a gente calcule a velocidade média. Lembrando o seguinte, quando a gente tem quilômetro, né, a distância em quilômetro e o tempo em minuto, eu preciso fazer uma transformação aí, porque a minha resposta ou eu vou deixar em quilômetro por hora ou metro por segundo. Então, nessa questão aqui, eu vou transformar os 40 minutos em hora. Lembrando da transformação, né? Quando a gente vai transformar minuto para hora, lembra que uma hora são 60 minutos, então quanto da hora, né, são esses 40 minutos? Fazendo essa regrinha de 3 aí, eu vou encontrar que 40 minutos é 2/3 da hora. Eu vou deixar na forma de fração, porque quando a gente for calcular, fica mais fácil da gente resolver, tá? Então, não vou fazer essa divisão, vou trabalhar com a fração. A fórmula da velocidade média é a mesma da questão anterior. Então, ó, a velocidade média vai ser a distância, né? Então, eu tenho os 12 quilômetros e o tempo, que é 2/3. Resolvendo aqui, ó, 12 dividido pela fração 2/3, lembrando aí divisão entre frações, eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Se eu tenho 2/3, eu vou escrever 3,5. Então, ó, a velocidade média vai ser igual 12 vezes o 3 é igual a 36, dividido por 2, eu tenho que a velocidade média vai ser igual a 18 unidades de medida quilômetro por hora. Continuando aí na questão 7, a velocidade dos navios é geralmente medida em uma unidade chamada nó. Um nó equivale a uma velocidade de aproximadamente 1,8 km por hora. Um navio russo que desenvolve uma velocidade constante de 25 nós durante 10 horas percorreria uma distância de quantos quilômetros? Então, ó, vou separar o que eu tenho aqui nesse enunciado. Ele fala que a velocidade vai ser igual a 25 nós. E intervalo de tempo aí são essas 10 horas.
e ele quer, né, essa distância em quilômetros. Então, eu tenho a distância, a variação da distância é aquilo que eu vou calcular. Bom, novamente, né, igual à questão anterior, eu não posso trabalhar com essas unidades de medida do jeito que elas estão, né, aqui no enunciado. Então, eu vou recorrer à regrinha de 3. Vamos lá. Ele fala que um nó equivale a 1,8 km por hora. Então, a minha velocidade, né, lá no enunciado, ó, são 25 nós. Então, 25 nós vão ser iguais a quantos quilômetros por hora? Fazendo aí essa multiplicação cruzada, eu tenho que 1 vezes o x é igual a x, e o 25, né? 1 vezes x é igual a x, e o 25 vezes 1,8 vai ser igual a 45 quilômetros por hora. Então, os 25 nós, eles são iguais a 45 quilômetros por hora. E é esse valor que eu vou substituir lá na fórmula que a gente tem da velocidade. Então, a fórmula é a mesma, substituindo já, né, direto aqui, velocidade média é igual a 45. A variação aqui do espaço, né, o ΔS, é o que a gente vai calcular. Então, eu vou escrever ΔS. E o tempo é igual a 10 horas. Multiplicando aqui cruzado, eu vou ter que a variação do espaço vai ser o 45 vezes o 10, que é 450 quilômetros. E essa é a resposta da questão número 7. Continuando aí na questão número 8. O edifício Taipei 101 é um ícone de Taiwan e combina tradição e modernidade. Suas características de segurança permitem suportar tufões e terremotos, que são frequentes nessa região. O edifício possui 61 elevadores, sendo 2 de ultravelocidade. Sabendo que um desses elevadores de ultravelocidade sobe do térreo até o 89º andar, percorrendo, e aí novamente vamos colocar aqui, ó, 380 metros, né, em 40 segundos, qual a sua velocidade média em metros por segundo? Então, das informações que a gente tem aqui nesse enunciado, né, que ele quer que a gente calcule a velocidade média, ó, quer que a gente calcule a velocidade média. A gente tem que ele percorre 380 metros, ou seja, a distância é igual a 380 metros e o tempo é igual a 40 segundos. Então, para calcular essa velocidade, eu só vou substituir na fórmula os valores que eu tenho. Então, a velocidade média vai ser igual a 380 dividido por 40. Fazendo aí essa divisão, eu vou encontrar 9,5 metros por segundo. Ou seja, a velocidade média, né, em metros por segundo é igual a 9,5 metros por segundo. Questão número 9. A ponte Rio-Niterói tem uma extensão de 14 quilômetros. Considerando que um carro consiga atravessá-la com uma velocidade média de 72 km por hora, gastará para isso um intervalo de tempo em minutos de quanto? Então, nessa questão, ó, 14 quilômetros é a distância, 72 km por hora é a velocidade média e ele quer o intervalo de tempo em minutos. Então, a gente vai substituir, né, todos os valores que ele passou para a gente aqui no enunciado na fórmula, novamente, ó, da velocidade média. Então, velocidade média vai ser igual a 72, a distância é igual a 14 dividido pela variação do tempo. A gente fazendo aí essa multiplicação cruzada, a gente vai encontrar que esse intervalo de tempo vai ser igual a 14 dividido por 72
e o intervalo de tempo é igual a 0,19 da hora. Por quê? Porque a gente está calculando quilômetro por hora, então o tempo que eu encontro, ele está em horas. Mas ele pede lá no enunciado esse intervalo de tempo em minutos. Então a gente tem que lembrar, né, prestar bastante atenção que a unidade de medida, né, que a gente encontra nem sempre é aquela que está sendo pedida no enunciado, e aqui pede em minutos. Então, eu transformando agora esse 0,19 aí, né, que representa a hora, em minutos, eu vou fazer uma multiplicação por 60, porque 1 hora é igual a 60 minutos. Então, esse 0,19 da hora vão ser, né, aproximadamente quantos minutos aí? Multiplicando por 60, eu vou encontrar aproximadamente 11,7 minutos. E essa daqui é que é a resposta da questão número 9. Antes de resolver aqui a última questão, só fazendo uma correção, 0,19 vezes o 60 vai ser aproximadamente, né? Porque a gente está trabalhando com valores aqui aproximados, né? Então, foi aproximado aqui nessa divisão e aí aproximado aqui também no resultado final. Então, vai ser igual a 11,4 minutos, tá? Corrige aí, corrigindo, né, a informação anterior, 11,4 minutos. Agora sim, a última questão. Após uma chuva torrencial, as águas da chuva desceram o rio A até o rio B, percorrendo cerca de 1.000 quilômetros, sendo de 4 km por hora a velocidade média das águas. Qual o valor em dias do percurso mencionado que será cumprido pelas águas da chuva? Vamos separar aqui então, né, mais uma vez, os valores que a gente tem. Então, a distância aí, né, o que essas águas aí percorreram, igual a 1.000 quilômetros. A velocidade média vai ser igual a 4 km por hora. E ele quer a quantidade de dias, né, desse percurso aí que foi mencionado. Bom, os valores que a gente tem, a gente vai usar a fórmula da velocidade média para a gente descobrir esse tempo. Quando a gente descobrir esse tempo, a gente transforma para dias. Então, vamos primeiro, né, descobrir aí quanto foi esse tempo. Substituindo, eu tenho que a velocidade média vai ser igual a distância dividido por esse tempo. Multiplicando o cruzado, eu tenho que esse intervalo de tempo é igual a 1.000 dividido por 4. Então, ó, o intervalo de tempo vai ser igual a 250 horas. Essa daqui não é a resposta da nossa questão, né? Igual à questão anterior, porque ele pede esse valor em dias. Então, a gente precisa transformar essas 250 horas para dia. Lembrando que um dia tem 24 horas. Então, 250 horas vão ser quantos dias? A gente vai fazer uma divisão. E dividindo, a gente vai encontrar que 250 horas vai ser aproximadamente 10,4 dias. E essa daqui é que é a resposta dessa última questão. Espero que vocês tenham entendido. Voltem aí nessas resoluções, deem uma olhada nos outros vídeos, né, explicando aí esse conteúdo e bons estudos para vocês.